O desenvolvimento da criança com síndrome de Down é bastante semelhante às demais crianças. Apesar dos aspectos físicos, as pessoas mais próximas a ela, a linguagem e os conhecimentos próprios de cada cultura formarem o contexto do desenvolvimento, que foi o que eu falei lá atrás. O desenvolvimento, a base dele está tanto na cultura que essa criança está sendo inserida, no meio ambiente, nas pessoas que estão mais próximas a ela. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando falamos em desenvolvimento infantil. Sabemos que as crianças com síndrome de Down, por sua própria constituição genética, têm o desenvolvimento mais lento que as demais crianças. Esta criança com síndrome de Down, como qualquer outra, está apta a aprender ao nascer. E o que agrava este processo é o atraso que ela apresenta durante o seu desenvolvimento. Então, aqui eu coloquei para vocês uma tabela comparativa desse desenvolvimento, no que se refere primeiramente ao desenvolvimento muscular. É só uma média, tá? De novo, não é receita de bolo, é uma média para vocês terem mais ou menos uma noção, tanto os pais como os responsáveis, do quanto pode ser esse atraso. Então, por exemplo, tenho aqui habilidades de virar de bruços, por exemplo. A idade média dessa criança está fazendo é os 5 meses. Idade média do Down, 6 meses. Idade média do Down com a estimulação chega aos 5 meses. De 5 a 6 meses ele pode estar executando esta habilidade, tá? E assim vai para as outras modalidades que eu estou apresentando aqui para vocês. Senta sem apoio por 1 minuto, então a idade média 8 meses, idade média do Down 11, com a estimulação de 10 a 30 meses. Aqui, de novo, esse 30 meses que a gente coloca é que a gente sabe que tem crianças que não fazem, tá? Então, tudo isso, de novo, é uma média, tá? Não é receita de bolo, é só pra gente ter uma noção. Ela vai fazer, mas vai demorar? Pode não demorar, como pode demorar bastante para que ela realize isso. Engatinhar. Idade média 10 meses, idade média do Down 17 meses, idade média do Down com estimulação de 15 a 34. E assim vai para as outras, tanto para ficar de pé com apoio por alguns segundos, ficar de pé com apoio, ficar de pé sozinho, caminha apoiada, caminha sem apoio, sobe escada sem apoio e desce escada sem apoio. Tudo isso é uma idade média que a gente coloca da criança sem Down, a idade média da criança com Down e a idade média desse Down recebendo a estimulação. Quando eu falo idade média, isso não quer dizer que são todos que estão na idade média, tá? Então, por isso que a gente sempre coloca uma margem, quando a gente está falando da idade média do Down com estimulação, a gente coloca sempre uma margem de 5 a 6 meses, porque isso pode variar. Nem todas as crianças estão nessa margem, nessa média. Tabela comparativa do desenvolvimento no que se refere à habilidade de autocuidado. É a mesma ideia. Então, eu tenho a capacidade, alimenta-se com auxílio, bebe de copo ou xícara. Tem algumas habilidades que a gente coloca aqui, tá? A gente selecionou algumas. A idade média que as crianças realizam essas capacidades, essas etapas. A idade média do Down em meses também. E a idade média que esse Down realiza com a estimulação. Sempre vai ter uma variação, como eu falei para vocês. Por exemplo, veste-se, mas não dá laço nem abotoa a camisa, né, a blusa ou a calça. Então, a idade média de uma criança sem Down, 36 meses, a idade média do Down sem a estimulação 66 e a idade média que o Down realiza isso de 36 a 102 meses. Por isso que a gente põe essa margem bem grande, justamente para tentar englobar o maior número de crianças com esse atraso, tá? Assim como tem a tabela comparativa do desenvolvimento motor, aqui eu coloquei a tabela comparativa de habilidades de autocuidados e aqui a tabela comparativa do desenvolvimento da linguagem. Mesmo raciocínio, tem algumas capacidades.
Então, emite mamã ou papá, obedece em ordem simples, combina 2 ou 3 palavras, emite sentenças de mais de 2 palavras. Aí eu tenho a idade média dessas crianças que vão estar falando isso, sem a síndrome de Down. A idade média com Down, que elas vão estar realizando essas etapas, essas capacidades. E a variação esperada do Down em meses com a estimulação. Então, tudo isso vai variar de acordo com a criança. Como eu falei anteriormente, não é receita de bolo, é apenas uma noção do que esperar para as crianças nessa faixa etária. Claro que a média não é para todos, tá? Eu tô sendo repetitiva nisso, porque eu não quero que ninguém use isso como uma receita de bolo, é para ter uma noção da variação dessas crianças, como pode variar muito com e sem a estimulação.